Conhece a revista Ponto e Vírgula? Não? Precisa conhecer. A revista Ponto e Vírgula divulga escritores, poetas e todos que estão envolvidos com educação e cultura. Gostaria de divulgar seus poemas, contos, crônicas? Entre em contato conosco e lhe daremos todos os detalhes. Seja também um assinante da revista Ponto e Vírgula e faça parte desse grupo maravilhoso. Para mais detalhes, envie um e-mail para irene.pontoevírgula@gmail.com ou pelo Facebook Ponto e Vírgula. Olá, e aqui estamos com o nosso Ponto e Vírgula. Hoje um ponto e vírgula muito especial. Nós vamos mostrar um pouquinho de como foi nossa primeira exposição de livros, artes plásticas e moda vintage, ali no Espaço Zavalha, dia 6 de fevereiro de 2022. Nesse nosso encontro, nessa nossa exposição, como eu falei, nós tivemos exposição de livros, quadros, moda vintage e apresentação da nossa querida Ed Lemos, musicista, multi-instrumentista, ela com seu grupo musical. E nós vamos intercalar cada mini entrevista com esse conjunto. Esse ponto e vírgula de hoje está maravilhoso, vocês não podem perder de jeito nenhum. E para começar as nossas mini entrevistas, eu vou falar com a professora doutora Graciete Borges da Silva. Ela que vai falar agora. Para quem não conhece ainda a doutora Graciete, quem é a doutora Graciete? É um prazer estar aqui conversando com você. A minha formação é em Ciências Sociais, fiz mestrado e doutorado em Sociologia na Universidade de São Paulo e lecionei durante quase 25 anos na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, aqui em Ribeirão. E esse livro é minha tese de livre docência, que realizei em 97, mas eu resolvi publicá-la agora, recentemente, em 2021, porque se trata de um texto que é pouco acadêmico, é um texto de uma linguagem mais fluente e ele é eminentemente crítico. Ele é uma crítica à minha experiência na Universidade de São Paulo, entendeu? E também eu faço uma crítica à produção do conhecimento na enfermagem brasileira. Esse livro, esse texto, se constitui de 2 ensaios. O primeiro é de interesse geral, para quem fez universidade, para quem trabalhou em universidade. E o segundo ensaio, ele é mais específico para a área da enfermagem. E a linguagem é uma linguagem muito solta, muito livre. Isso eu ia perguntar para você, ele é indicado para qual classe, por exemplo? Ele é indicado para professores de maneira geral, entendeu? Professores universitários de maneira geral, por causa da crítica à Universidade Brasileira e à USP em particular. E é também indicado para a área da saúde, e especificamente para a enfermagem no Brasil. Porque a minha publicação anterior, eu tenho uma publicação de 96, é o meu doutoramento, e ele foi uma análise da enfermagem brasileira. E teve, assim, uma repercussão no Brasil como um todo. Eu espero que esse também tenha. Olha, eu quero cumprimentar a Irene pela realização, pelo seu protagonismo nessa exposição, que é uma exposição muito ampla
entendeu? De artes em geral e um espaço para mim específico para a ciência. E eu agradeço a sua presença aqui, que muito nos honrou. Muito Eu que agradeço, viu? Professora Graciete. A gente fala doutora, professora, porque ela é professora e é doutora. Parabéns por esse trabalho maravilhoso, por esse livro maravilhoso. Nós teremos oportunidade ainda de voltar a falar sobre ele com muito mais tempo. Mas agora nós temos mais um convidado, um escritor, um super escritor que está sempre nos prestigiando, está sempre aqui com seus livros em destaque. Percy Polegato. Então agora nós vamos bater um papo com o escritor Percy Polegato. Eu quero que você me fale um pouquinho de cada livro. Por exemplo, Lisete Mares e seu endereço de inverno. Me fale um pouquinho dele. Tá, esse é um livro de contos. Lisete Mares e seu endereço é o nome de um dos contos. Esse conto é um conto surreal, fantástico. Um menino, um adolescente de cerca de 13 anos, mora num navio ancorado numa avenida, um navio antigo de madeira com as velas destroçadas. Ninguém sabe como esse navio foi para lá e nem ele, né? Mas tudo segue normal. Os colegas de escola acham muito normal ele morar numa escuna espanhola ou antiga. E ele tem nos porões da casa dele, que é o navio, uns diários de bordo de um avô falecido. Ele tenta encontrar nos diários motivos como é que esse navio foi para lá e por que não sai de lá e o que aconteceu e ninguém sabe. E a mãe dele não sabe também e eles continuam a vida. No fim ele conhece uma colega de escola, eles começam um namorinho, ela começa a perguntar também como é que é morar lá num lugar desse. Não, é mais ou menos tal. E as coisas vão se desenrolando de uma maneira absurda. O navio, se o navio soltar âncoras, isso quer dizer que ele está saindo da adolescência ou encontrando uma liberdade que ele não tem ainda. E tem um conjunto de contos aí que são paralelos em tempo, falando assim cronologicamente, aos contos do Inconsistência dos Retratos. Esses dois livros foram escritos ao mesmo tempo, quer dizer, eram contos que eu ia coletando, não sabia o que ia ser o que. E quando eu fiz o Lisete, eu achei melhor fazer uma seleção. Eles têm em torno de 250 páginas, porque se eu colocasse todos, ia ser um livro de 500 páginas. Nenhum problema quanto a isso. Mas eu achei melhor fazer primeiro uma seleção de contos. Os contos que não entraram aqui ficaram por Inconsistência dos Retratos. Geralmente o título do livro é o título de um dos contos. Eu não vou nem falar para você falar desse conto, porque eu já sei que a gente vai ficar muito tempo envolvido aqui, né? Me fala um pouco desse daqui. Por que Marcas de Gentis Predadores? Sim. Os gentis predadores. Eu achei assim tão interessante esse... Os gentis predadores são os homens, em todas as épocas. Os homens de todas as épocas, de todos os lugares. Esses são os gentis predadores. E ao longo da história humana, eles se apossaram das mulheres de alguma maneira, ou carinhosamente ou violentamente, através de guerras, invasões. Então, de alguma forma, toda a humanidade presente é descendente genético de todos esses conflitos. Seja filho bastardo há 1000 anos atrás, há 2000 anos, há 5000 anos, toda a humanidade presente necessariamente são herdeiros genéticos desses gentis predadores de todas as épocas, que geraram filhos, de alguma maneira, ou conquistando a moça com flores, ou invadindo a cidade violentamente, né?
e coisas que infelizmente ainda acontecem com guerras mais recentes. E esse livro é uma trama policial, é o único que eu tenho assim, porque, como eu comentei com alguns amigos, eu não repito o tema. Se eu usei esse tema aqui, eu não uso mais. Então esse é meu único livro que trata de um suspense policial. Um homem de 40 e poucos anos começa a namorar uma mulher de 30 e poucos anos, eles estão se conhecendo há cerca de um mês e começam a contar do passado um do outro. E ele conta um dia para ela que ele tinha uma ex-namorada, 20 anos atrás, quando ele era jovenzinho, que tinha se suicidado. E ela fica interessada na história, e toda a história você vê pela visão dele. Ele conta, pois é, aconteceu isso aqui. Só que cada vez que ele conta, ele muda alguma coisa. Ela começa a perceber que as versões não batem. Então ela começa a desconfiar ao longo do livro que ele a matou e ficou impune. Mas ela não pode provar nada. E ela vai jogando um verde, como se diz, para ele falar cada vez mais. E ele fala, e cada hora sai uma versão um pouquinho diferente. Ela vai ficando insegura, desconfiada de que ela pode estar namorando um assassino. E o final, é claro, é uma surpresa, porque você trabalha com 2 hipóteses e não era nenhuma das duas. Pelo menos isso eu posso falar. Nós sempre temos um texto do Percy nas nossas revistas Ponto e Vírgula, porque já deu para ter uma ideia de como ele escreve muito bem, mas nós não vamos pedir para falar cada um desses. Você está aí convidado a ler todos esses livros, que você vai gostar muito. Muito obrigado pela oportunidade, sempre te agradecendo por isso. Obrigada, viu, Percy? Muito obrigada. É uma pena que não dá para o Percy falar de cada um dos livros dele, porque o nosso tempo é muito curtinho, não é? E agora nós vamos falar com Maria Helena Zeotti. Ela que é professora, é fotógrafa e fez uma exposição belíssima com seus quadros, porque ela fotografa aquilo que de repente chama a sua atenção. E as fotos dela são belíssimas, são diferenciadas. Ela ampliou as suas fotos, enquadrou-as e trouxe para a nossa exposição. Vejam que lindas são essas fotos, esses quadros da Maria Helena. E ao meu lado aqui, Maria Helena Zeotti. Maria Helena é professora, escritora, fotógrafa e ela veio aqui nos honrar participando dessa exposição aqui no Espaço Zavalha. Maria Helena, me fala uma coisa, como é que você teve a ideia de fazer esses belíssimos quadros? Bom, Irene, primeiramente eu quero agradecer pela honra e pela alegria de estar pela primeira vez aqui com vocês, nessa exposição linda de quadros, de imagens, de livros. Realmente isso me traz uma profunda alegria. Em relação às fotos, né, que são os meus quadros, eu tenho uma característica muito forte do olhar. Então as imagens me chamam muita atenção. E a partir das imagens eu crio narrativas, que são poemas, contos, poesias. E aí eu resolvi colocar em molduras essas imagens que
Não existe um foco específico, são olhares que me atraem. Eu não procuro imagens, eu sou atraída pelas imagens e aí transformo em quadros e em poesias. A cada imagem corresponde um poema, um conto, né, que são narrativas que me inspiram a escrever. Você pode aproveitar então esse momento e ler um desses poemas? Sim, claro. Esta imagem foi publicada na revista Ponto e Vírgula, né? Ela se chama O Movimento e a Onda, e eu vou ler um excerto, tá? Bem curtinho, do que foi publicado na revista Ponto e Vírgula. Chama-se O Movimento e a Onda. O movimento e a onda não se cansam de dançar. Coreografias tão sensuais, de leveza e fluidez, que bailarinas tentam imitar. As ondas me trazem à lembrança as cantigas de ninar. Ou estarão mantras a entoar? Olha aí, gente, que coisa linda. Muito obrigada, Irene, pela oportunidade e pela belíssima exposição, que é de encher os olhos de alegria. Obrigada a todos. Parabéns, Marilene, muito obrigada por vir também nos honrar aqui em Ribeirão Preto, saindo de Franca, especialmente para essa exposição. Parabéns, nota 1000 para você. É muito bom, né? Um programa assim, que a gente mostra a arte, a gente mostra a música, a poesia. É um alimento para nossa alma, é ou não é? Esse espaço maravilhoso que é o Espaço Zavalha. E agora nós vamos falar com Simone Neves. A Simone, que é artista plástica, ela que, bom, não dá nem para falar todos os títulos que a Simone tem. Vamos apenas uma mini entrevista para ela falar do quadro que ela expôs ali no nosso Espaço Zavalha. Ao meu lado agora, Simone Neves. E quem é que não conhece Simone Neves Ribeirão Preto, hein, Simone? Ô, Simone, me fala como é que surgiu a inspiração para você pintar esse quadro? Oi, Irene, foi num passeio à tarde, em frente a um prédio, eu encontrei uma plantação de hortênsia. Então fiquei tão encantada com as flores que cheguei em casa e resolvi pôr um papel canson na minha frente, procurei o tubo da aquarela e resolvi passar para a tela o que eu enxerguei. E aí está o que eu vi. E aí tá essa beleza aqui, gente. Agora, como eu falei para ela, aliás, falou, quem vai julgar aí que é bonito? É você que está aí desse lado. É bonito ou não é? Simone, muito obrigada pela presença. Obrigada a você, Irene, por todo esse carinho, por trabalhar para a cultura, para mostrar o que nós em Ribeirão fazemos e fora de Ribeirão. Muito obrigada por tudo. Parabéns, viu, Simone? Ela vê uma coisa, se inspira, chega em casa e pinta. Tá brincando? É fera ou não é? Parabéns. Nota 1000 para você, Simone. Parabéns.
Mas vamos continuar com uma declamadora, Maria Luzia Misuraca Graton. Girassóis. Ainda goteja o orvalho. Manhã alegre e fria. Minha alma namora o vento leve a levar. As flores que desfolham se perdem, parecem não ter fim. Uma choupana aqui, entre fimbras de madeira coberta de capim. Dentro, uma mesa, uma esteira. Fora, um giral, um pote. Uma mulher rodopia com um balde na mão. Um homem com uma lata cobre o rosto. Não sei que brincadeira era. Desceram vale abaixo. Voltaram brincando com a água de encher o pote. Ele a olhava como se ela fosse a mulher mais linda do mundo. Ela sorria e olhava nos olhos dele como se ele fosse o melhor homem do mundo. Ah, como eu queria para mim a felicidade daquele sorriso e o abraço daqueles braços que rodeavam a cintura dela. Parabéns, Luzia. Você é uma grande declamadora. E agora vamos bater um papinho, uma mini entrevista também com Arthur Gregório Valério, ele que fala sobre o livro Dignidade e Tragédia. Uma mini entrevista. E agora vamos bater um papo com o Arthur Gregório Valério. Eu quero saber por que esse título, Dignidade e Tragédia. É uma honra estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o meu livro mais recente. Então, esse Dignidade e Tragédia, o título, na verdade ele foi escolhido por causa dos conceitos que são debatidos no livro, né? É claro que o livro, como a gente pode ver no prefácio, o objetivo dele é dar um conceito sobre o que seria dignidade na condição humana. Então eu levo muita bagagem do existencialismo, muita bagagem da filosofia do século XX e também um pouco da filosofia antiga. Mas de qualquer forma o livro acaba abordando muito mais dignidade do que tragédia, né? São os dois conceitos. Então dignidade numa condição trágica, dignidade num mundo trágico, dignidade com os limites da tragédia, implícita na condição humana. Então no sentido de que não existe dignidade sem tragédia, não existe uma dignidade absoluta fora da finitude ou fora das limitações da condição humana. Então eu quis com esse título elaborar um par, né? Um par, dignidade e tragédia, que sempre anda junto, que inseparável, né? Coisas inseparáveis umas das outras. E enfim, é o que eu debato no livro. Apesar de abordar mais a dignidade, eu sempre pontuo também aonde nós humanos temos que enfrentar certas tragédias e coisas inevitáveis. E que nem por isso a dignidade deixa de valer a pena e deixa de ter sentido. Esse livro, na verdade, a base dele, se eu tivesse que dar uma palavra, chama-se bagagem, né? Então são muitas referências, muitas citações, muita coisa que foi citada, muitos autores, principalmente do século XX, Sartre, Camus,
Heidegger, então também do século XIX, o Schopenhauer é bastante citado. E eu gosto de falar que são, ao mesmo tempo que é algo que necessita essa bagagem, é importante também a gente olhar com mais abertura para esse livro e para a própria filosofia, né? Então foi uma tentativa de, não falo utilizar porque essa seria muito técnico, mas uma tentativa de combinar pensamentos já antigos e que já foram discutidos com o que eu realmente penso. E eu estou muito feliz de ter lançado esse livro. Agora espero lançar meu próximo romance, agora em março, em breve, né? E quanto ao Dignidade e Tragédia, você pode encontrar ele no site da minha editora, da editora Cienza. Eles enviam para todo o Brasil. E também diretamente comigo no meu Instagram, Facebook, Arthur Gregório Valério. Só isso, sem ponto, sem vírgula, sem traço. E é um livro, como eu disse, que preza pela ingenuidade, né? Por uma certa ousadia. O prefácio fala bastante sobre isso, sobre ousar se aprofundar na filosofia, mesmo eu tecnicamente estando de fora dessa área, mesmo eu sendo um acadêmico de medicina e não de filosofia. Mas é isso. Parabéns. Obrigado. Eu desejo sucesso, Obrigado. não só nesse, mas em todos os outros. Você também que já escreveu, ele escreveu o Retrato, tem mais 2 livros e esse próximo que depois falaremos sobre ele. Sim, com certeza. Muito obrigada, viu, Obrigado, Arthur? Irene, eu que agradeço. Olha, Arthur, gostei de bater um papo com você sobre esse livro. Mas nós temos mais coisas que nós vamos mostrar no próximo. Então nós vamos continuar gravando, só que nós vamos continuar mostrando no próximo programa. E você não pode perder, porque tem muita coisa bonita aqui que você precisa ver, tá? Por enquanto, eu dou um tchauzinho para vocês hoje, mas eu espero no próximo, porque é a continuação desse daqui, tá bom? Até o próximo!